Sejam bem-vindos ao Globalcast, o podcast oficial do Personal Trainer. Aqui nós discutimos as estratégias de uma jornada presencial e online para que você viva uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar acima de R$ 10.000 por mês. E se já fatura, multiplicar isso por R$ 20.000. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é triplicar o salário. Quanto tempo leva, Rafão? Opa, esse assunto aí, a gente é expert aí de 72% dos profissionais dobrarem, mas a gente colocou triplicar para já alongar essa curva aí e falar quanto tempo leva, Até né? porque dobrar tá dentro do triplicar. Isso A aí, gente isso aí, tem é um muitos primeiro passo, né? cases, Antes de triplicar, dobra, é tem isso aí. muitos que já dobraram 2, 3, 4 vezes. Isso, bastante. Então a gente sabe o quanto tempo leva aí para triplicar assim, a gente vai contar aqui. E esse assunto interessa porque a galera tá num modelo de negócios, Sim. independente se é presencial, se é online, se é híbrido, tem um salário, eles sempre querem galgar algo a mais. Exatamente. Não, e deve, né? E Tem deve, que querer, porque tem que um querer. profissional que não dobra salário de tempos em tempos, com o taxa de juros, No com toda a platô, loucura da economia aí, ele perde poder de compra. Então, ele tem que ser obrigação ele ter metas para dobrar salário. Tem que temos ser. um Globalcast falando sobre poder de compra. Verdade, Temos um aí que a gente gravou na temporada verdade. 2. Tem que escutar lá. Procura lá no nosso YouTube, segue a gente aí, marca, dá um like, deixa um like, fortaleça. Compartilha nos grupos da educação física para a gente salvar a educação física. Vambora. A gente tem utilizado bastante esse termo aqui porque é uma realidade. A verdade é essa, A né? verdade É salvar essa. as A gente vai pessoas salvar a que educação não tinham física. noção disso aqui que a gente está mostrando, de modelo de Show de negócio, bola, marketing, mestrão. Então, vendas. por que deste tema? Bora. Seguinte, triplicar o salário ou dobrar o salário envolve muita promessa falsa nesse mercado. Então a gente precisa ter um meio termo aqui, aprofundar Sim, 30 minutinhos sim, aqui, porque tem muita gente oportunista no mercado que aproveita disso, né? A gente tem uma metodologia. Então a gente mostra a nossa metodologia para as pessoas, os sim. resultados e tudo. Mas tem muita gente que pega essa onda, surfa essa onda de prometer dinheiro para o personal trainer e prometer isso e você não vê por aí o que acontece. De uma forma meio Então, vazia, de né? uma forma meio vazia, de sacanagem mesmo. Então, é um tema que até o personal trainer saber ler, sabe? Ler no sentido, ler a situação. Sim, sim, Saber sim, ler sim. assim, cara, essas promessas aí, como é que eu saio fora dessas promessas furadas que fazem no mercado? Então, aqui acho que vale a pena da gente. É um tema polêmico em alguns pontos, Sim. porque muita gente se aproveita disso. Então, aqui a gente vai mostrar como que ele analisa o tempo que ele dobra, o tempo que ele triplica, para sair fora dessas promessas falsas aí. É o verdadeiro matar a cobra e mostrar o pau. É isso aí, é isso Porque se aí. a gente tem muitos cases, a gente vai mostrar pra galera e vai falar pra eles agora. Exatamente. E vai mostrar quanto tempo leva, vai fazer raciocínio, conta matemática, a gente vai fazer toda uma análise bem bacana aqui. Show de bola, mestrão. Então, quais são as variáveis de controle quando o assunto é triplicar o salário? Boa, vamos lá. Anota aí, papel e caneta, quem está escutando na academia, depois chega em casa, escuta de novo. Show. Primeiro ponto que você tem que analisar, taxa de retenção de clientes. Então, beleza. Para eu ter previsibilidade de quando eu vou dobrar ou triplicar, eu preciso analisar de um lado quanto que eu retenho Sim. e de outro quanto que tem novos entrantes. Então é uma conta, a princípio, muito básica. Coloca numa balança, de um lado da balança é quanto de pessoas que entra. Do outro Sim. lado da balança é quanto de pessoas que Permanece. saem ou permanecem. Sim. Exatamente. Então, a gente tem essas duas questões aí. Das pessoas que entram, nós temos outras coisas a analisar. Então, por exemplo, se eu capto um cliente a cada 2 meses, esse entrante, para ele chegar até mim, ele tem que ter chegado no meu WhatsApp, ele tem que ter chegado numa negociação. Sim. Numa negociação, eu tenho uma performance aí de negociação. Ou seja, a cada 10 pessoas que chegam no meu WhatsApp, quantas eu fecho? Então, isso chama taxa de conversão na negociação. Sim. Então, para os novos entrantes, para as pessoas que eu coloco novas no meu time, eu tenho que ter uma taxa de conversão mínima. Eu tenho que ter uma taxa de conversão mínima. Então, a cada 10, se eu converto um, eu tenho que ter uma taxa de conversão de 10%. Ok. Beleza? Para eu fechar um a cada 10 que me chama para conversar. Ok. Taxa de conversão de 10%. E aí, eu tenho que saber também, tem que controlar a quantidade de contatos que chegam em mim por mês. Então, isso é uma Sim. coisa que o personal trainer não controla. Ele fala assim: ah, cara, e aí, como é que tá o teu personal? Ah, tem chegado uma turma para me procurar.
Como assim tem chegado uma turma? Sim. Janeiro, quantos chegaram? Fevereiro, quantos chegaram? Março, planilha isso. Porque Sim. janeiro do ano que vem, sua empresa cresceu, tá chegando triplo, tá chegando 10 vezes mais, tá chegando 20 vezes mais contatos, você tá convertendo ao mesmo tanto, você tá convertendo o dobro, você melhorou sua técnica de venda. Então, resumindo aqui, o que o personal tem que pensar nas variáveis de controle? Variáveis de controle de retenção e variável de controle de entrada. Variável de controle de entrada nada mais é do que a quantidade de contatos que eu tenho e a quantidade de contato que eu fecho. Sim. A quantidade de contato que eu tenho é o número de contatos, que no marketing digital a gente chama de lead. Sim. Que aí eu pus o nome do meu cachorro de lead por causa disso, para eu decorar, porque todo mundo falava de lead, eu pus o nome do meu cachorro, que tá dormindo ali, aliás. Deitado ali, Ele ó, tá dormindo. deitado. Ele e a Pixel estão deitados ali. Porque Coca-Cola e latte. Exatamente. Então, quantidade de contatos, quantidade de pessoas que eu fechei, beleza? Show. Então, essas variáveis, elas são fixas. Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu quero triplicar o salário. Existem duas possibilidades aqui muito claras de triplicar o salário. Sim. Primeiro, eu triplicar o valor que eu cobro, beleza? Ok. Então, eu tenho lá 10 clientes, 10 personagens. Se eu triplicar o que eu cobro e todos aceitarem, Triplicou o salário. eu tripliquei o salário. Então, se eu for fazendo aumentos, vamos supor que em 3 anos, eu faço um plano de 3 anos, Sim. sei lá, aumento de 6 em 6 meses, vai dar ruim isso, a maioria não vai aceitar, mas Você vai entender, mestre, que aqui, triplicar o salário nesse modelo, ele tem que nesse ir aumentando. modelo, ele vai ter que cobrar 3 vezes mais Se ele cobra a hora aula. Se ele cobra R$50 hora aula, Ele vai ter que cobrar 150. e depois mais 50. Isso, aí ele pode fazer um plano assim, ó, a cada 6 meses, de 50 vai para 75, 75 vai para 100, 100 vai para 125, 150, e vai indo. 3 anos, Ele triplicou, se ele manteve esses alunos. Essa é uma maneira. Agora, existe outra maneira. Eu posso manter o que eu cobro e eu posso triplicar o número de alunos. Essa é outra maneira de eu triplicar salário. Eu tenho 10 alunos. Quando eu tiver 30 que me pagam o mesmo valor, Triplicou. eu tripliquei. Então a gente vai fazer as contas aqui nesse podcast dessa segunda forma. Triplicar o número de alunos, só para questão didática mesmo. Sim. É lógico que você pode fazer das duas coisas. Você pode triplicar o número de alunos e ainda pode aumentar em 40% a sua hora. Você mais que triplicou o teu salário. Mas vamos para ficar fácil de a gente imaginar o triplicar, para a gente ver que essas baboseiras que falam na internet aí de duplicar salário em 30 dias, isso não existe. Sim, tá? sim. E até porque a gente tem um Globalcast também, galera. A gente tem um Globalcast falando sobre o quanto cobrar numa consultoria online, precificação, para você aumentar o seu faturamento aí, aumentando o quanto você cobra, tem toda uma estratégia por trás também. É isso. A gente já falou sobre isso aqui também. É isso aí. É maratonar os Globalcast aí. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vai. O Silvério tem 10 alunos. Ok. Beleza, você tem 10 alunos. E você tá com uma taxa de retenção a cada 6 meses de mais ou menos uns 80%. Tá. Mas para ficar fácil para nós, sair dos números, fugir dos números, a cada 6 meses você perde 2 alunos. Fechou? Fechou. Acho que fica mais fácil assim. Eu tenho 10. E a cada 6 meses você perde 2. Saem 2, ok. Se você não trouxer nenhum cliente, daqui 6 meses você vai ter 8 alunos. Mais 6 meses, você vai ter 6 alunos. Mais 6 meses, você vai ter 4. Mais 6 meses, 2. E mais 6 meses, 0. Então, em 3 anos, você não tem aluno mais. Okay. Beleza? Ficou claro. Pegou aí. Então, isso significa que a cada 6 meses você perdendo 2 alunos, vai chegar nesse ponto aí. Então, eu tenho que ter a balança. A balança tem que fechar. A parte de entrada, se eu quero triplicar o salário, a parte de entrada tem que aumentar. Sim. Ela tem que sobrepor a taxa de retenção. Não é isso? Sim. Então, se o Silvério perde 2 alunos a cada 6 meses, a cada 6 meses tem que entrar mais que 2. Perfeito. Tem que entrar mais que 2. Se entrar 2 a cada 6 meses, a empresa fica no 0 a 0. Empatado. Empatado. É o que acontece com muito personal. Eu tenho 10. Ele chega 2020, aí ele analisa, ele tá ganhando 5 mil. Sim. 2021, 5 mil. 2022, 5.500. Ele ficou trocando aluno. Ele nunca tá zerado, mas fica trocando. Então a taxa de entrada tá baixa. Ele não tá desenvolvendo. Então a retenção às vezes dele é até boa, mas a taxa de entrada é baixa. Aí fica aquela confusão toda. Aí às vezes quando ele chegou no fim do ano, tem 4 alunos a mais, mas na virada do ano ele perdeu 4 e volta tudo, a estaca 0. Sim. Aí ele fica só 1, 2 meses lucrando e já volta ao normal. Isso acontece bastante, hein, mestre? Isso acontece bastante.
Bastante. Bastante. Então, isso aí, nós vamos falar disso aí. É mau planejamento Sim. na parte de entrada de clientes. Então, vamos com esse exemplo aí, que o Silvério está perdendo 2 alunos a cada 6 meses. Então, saímos do ponto zero com 10 alunos. E a cada 6 meses, vamos supor que o Silvério, ele está fazendo o seguinte. Chega 5 contatos no WhatsApp do Silvério por mês. Sim. 5 contatos. A cada 10 contatos, o Silvério está vendendo para uma pessoa. Então, a cada 2 meses, o Silvério vende um cliente novo. Beleza? Ok. Então, a cada 10 você está fechando um, Sim. você está com 10% de taxa de conversão Sim. na sua negociação. E a cada 2 meses, porque só chega 5 pessoas por mês. Então, a cada 2 meses eu conversei com 10. E você fechou um. Ok. Então, se a cada 2 meses você fecha com um cliente novo, a cada 6 meses você fecha com 3. Faz sentido? Perfeito, total. Então, beleza. A cada 6 meses você está perdendo 2. E Mas está entrando ganhando 3. Beleza. Se mantiver isso aí, sua empresa vai crescer. Só que ela vai crescer a cada 6 meses, ela vai crescer um cliente novo. Um cliente novo. Para triplicar o número de clientes, eu precisaria de 10 para 30, eu Nossa precisaria de Senhora. mais 20, certo? Sim. 20 clientes. Se a cada 6 meses um cliente novo adiciona, 20 clientes é eu multiplicar isso aí. Ou seja, a cada ano 2, 20 vai dar 10 anos, cara. Nossa Senhora. 10 anos. De 9 a 10 anos. Daqui a 9 a 10 anos, se o Silvério manter essa pegada... Dupliquei. Não, aí você triplicou o salário. Sim. Você triplicou o número de clientes, você triplicou o salário. Você Sim. tem 30 clientes, você saiu de 10, foi para 30. Para 3 anos. Para 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Vamos lá então, vamos repetir aqui. O Silvério, ele tem 10 clientes. Ok. A meta é chegar a 30. Beleza, para Beleza? triplicar. Para triplicar, para ele triplicar o salário dele. Então ele tem 10 clientes, está ganhando 5 mil. Ele vai chegar a 30 e vai ganhar 15 mil. Triplicou o salário. Beleza. Só que a cada 6 meses ele traz 3 novos clientes, mas ele perde 2. Beleza. Então a empresa do Silvério, de 6 em 6 meses, ela cresce um aluno. Ok. E ele precisa crescer 20 alunos para triplicar o salário. Perfeito. Então, se 6 meses cresceu um aluno, um ano cresceu 2 alunos. Se um ano cresceu 2 alunos, você precisa crescer 20, Nossa você vai precisar de 10 anos. 10 anos, cara. Foda, meu. Olha a conta, que louco. Então, o Silvério vai demorar 10 anos para triplicar o salário. 10 anos para parar de ganhar 5 e ganhar 15. Só que daqui 10 anos, talvez esses 15 mil já faz a mesma coisa do que os 5. Já. Ele não compra nada demais com isso aí, porque inflação, a grana, já mudou a relação, cara. 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo. Agora, vamos supor que o Silvério vai lá e fala assim, cara, comecei a estudar vendas. E tô estudando muito, aí começou a dominar vendas. Aí o Silvério vai lá e duplicou a taxa de conversão dele. Sim. Agora, a cada 10 pessoas, você fecha 2. Beleza. Aí fala, opa, então agora, a cada 2 meses, você tá fechando 2 clientes. Ao invés de 1. Ao invés de 1. E a cada 6 meses, você passou a fechar 6 clientes. Sim. E não 3. Então, se você fechou 6 clientes e perdeu 2, você está crescendo 4 clientes. Sim. 4 clientes a cada 6 meses. Sim. Se você está crescendo 4 clientes a cada 6 meses, em um ano você cresceu 8. Em 2 anos você cresceu 16. Sim. No terceiro ano você já bateu tua meta. 2 anos e meio ali. E já triplicou. É isso aí. Mas 2 anos e meio ainda. 2 anos e meio. Foda. Aí, só que é o seguinte, a gente às vezes pensa que é pouco 5 contatos por mês. Sim. Mas a maioria dos personagens não consegue manter essa constância de 5 novos contatos por mês. Olha que louco isso. Sim. Então, a alma da parada é... Eu tenho que estudar vendas, Sim, beleza, fato. ok. Mas o que adianta o Silvério estudar vendas? Imagina que o Silvério duplicou a conversão, mas ao invés de 10, caiu pela metade a quantidade de pessoa que chega. Puta. Ele tá na mesma, porque ao invés de 10 contatos em 2 meses, você vai precisar de 4 meses para chegar a 10 contatos. Sim. E se precisar de 4 meses para chegar a 10 contatos, para você fechar 2, em 4 meses você fechou 2 clientes. Então, vai dar quase na mesma conta anterior. Sim. Você vai demorar uns 6 anos, 8 anos aí para triplicar. É uma junção, então, de conversão, taxa de Isso. conversão, com a chegada de novos clientes. É isso. Cara, o segredo, velho, o segredo do controle da situação é você aprender a fazer com que, se eu quero que chegue muita gente no WhatsApp, vai chegar muita gente no WhatsApp.
Então, a quantidade de contatos. Porque a conversão, com o tempo, você vai ficar bom. Na repetição, Sim. você vai ficar muito bom em ter uma conversão boa, em ter uma conversão de 20%. Você vai ficar bom nisso. Você vai ficar bom em ter uma conversão de 20%. Porque isso é repetição. Se eu vendo sempre para as mesmas pessoas e elas vão me contando as objeções delas, tipo, ó, não Você vai fechei. melhorando. Eu falo, cara, não fechei. Aí você descobre lá que você errou num elemento de oferta, você não julgou a escassez. Aí a pessoa ficou te enrolando para pagar, falou que ia fechar e não enrolou. Aí você fala, putz, mas o Rafa tinha me ensinado lá no livro dele que era para pôr urgência, que era para falar assim, Sim. ó, Silvério, esse preço até hoje. E aí o Silvério, vou pagar, me manda o link. Aí eu mando o link. E aí amanhã, Silvério, não fechou. Silvério, vou Sim. fechar, acabou que eu perdi o cliente. Por quê? Porque eu não falei com ele, eu te mando o link, esse link só vale até É hoje. agora. Amanhã ele aumenta. Então eu não coloquei urgência, não coloquei bônus, eu não coloquei. Então, eu vacilando na oferta, beleza, aí eu vou perdendo meu poder de negociação. Agora, com as mesmas pessoas e eu aprendendo a vender, eu vou ficando bom nisso, porque eu falo assim: não pode faltar urgência. Não pode Sim. faltar escassez. Os bônus eu fiz certinho, as perguntas certas, na hora certa, já li os livros do Rafa, já masterizei. E quanto mais contatos chega no teu WhatsApp, mais rápido você fica bom em vendas. Sim. Mais rápido, porque Sim. você pratica mais. Você toma mais não e descobre o motivo do não e prepara uma vacina para ter o sim. Sim. É a soma do não que te leva o sim. E a mesma pessoa que você diz, mestrão, são o mesmo nicho de pessoas, o mesmo grupo, com o mesmo grupo problema, com o um mesmo problema bem problema. semelhante. Isso, Exemplo, tipo personal. mulher Vai, pode ir outro tá exemplo. acima do peso, tá Boa, gordinha, boa. e ela tá incomodada com o tamanho da barriga. Pronto. Cara, Ela sempre vai chegar nesse cenário. Só que sempre tem vão chegar mulheres. Só que tem umas que tem 2 filhos, algumas têm 3 filhos, vai ter uma que às vezes não tem filho, Outra solteira, outra vai separada, ter uma que outra trabalha casada. 3 Sim, períodos, vai ter uma que trabalha 2 períodos, vai ter uma que cuida dos filhos em casa e não sim. trabalha fora. Então, cenários distintos, objeções distintas. Aí você vai E ficando aí você bom vai ficando nisso. bom nisso, É você vai isso ficando aí. bom. Você fala, cara, essa mulher é aquela sem tempo, então deixa eu adicionar um bônus aqui pra ela, Sim. deixa eu adicionar um jeito nessa oferta aqui que vai ficar mais atrativo pra ela, que ela é sem tempo e tudo. Então deixa eu apresentar o produto na ótica do tempo, pra quebrar a objeção do tempo e por aí vai. E vindo nesse modelo, é as mesmas pessoas. Vende para as Exatamente. mesmas pessoas. Porque aí não vai Exato. chegar um homem magrinho Boa, para conversar com você. boa. Essa Aí é um pegada. outro tema de Globalcast É também, que essa a gente fala pegada. sobre nicho e É essa tal. pegada, é essa pegada, é essa pegada. Que bacana, mestrão, que Boa. bacana. Vamos lá. E o que fazer, então, para triplicar numa Copa do Mundo? Copa do Mundo é o que 4 a anos. A gente. gente brinca 4 aqui anos. É uma que Copa do Mundo. A gente brinca aqui que você entrar na nossa metodologia, não venha procurando resultado a curto prazo. Venha com cabeça para mudar sua vida em uma Copa do Mundo. Sim. A gente fala muito isso. A gente é muito sincero com as pessoas aqui. Cara, venha disposto a fazer algo diferente para colher diferente numa Copa do Mundo. Porque você não pode ter só iniciativa na tua vida, você tem que ter acabativa Acabativa, também. cara. Então, cara, não siga uma metodologia por curto prazo, porque a maioria das promessas aí são furadas. Tá? E quando tem um método, o nosso método ele não consegue fazer milagre no curto prazo. Sim. A gente não consegue dobrar salário de ninguém no curto prazo. A gente tem um monte de case que dobrou salário dentro de 6 meses? Tem, mas são pessoas que já estavam muito prontas. Sim. Elas não representam a média, entendeu? Então a gente tem 10% das pessoas aqui que dobram com 6 meses o salário, mas elas já estavam prontas. O que a gente olha é para a média. Sim. A gente olha para os casos que chegam aqui sem saber postar, sem saber fazer nada, sem ter Instagram, sem ter audiência. Essa média precisa de tempo. E não é tipo, precisa de 4 anos para dobrar o salário. Vai dobrar antes de 4 anos. Sim. Mas eu digo 4 anos Mas para venha você preparado. mudar de vida. Mudar de Sim. vida, sabe? Para você falar assim, cara, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo o que for pedido durante 4 anos e vou me dedicar e vou cair para dentro. Aí você vai ver que 4 anos a sua cabeça mudou, a sua vida mudou, o bolso mudou e aí muda mesmo, não tem como. É o Delta T, né, É mestrão? o Delta T. Delta T, é o famoso Delta T, variação de tempo, porque É isso. tem gente que consegue em 6 meses, como você disse, em 1 ano, tem gente que consegue em 3, em 4 É isso. anos. Mas assim, a maioria não, acho que todos que não desistem conseguem, cara. Uns Exatamente. um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento. Exatamente. Então, ó, em 4 anos que você perguntou numa Copa do Mundo, é o seguinte: eu preciso que tenha contatos qualificados o tempo todo no meu WhatsApp. E no primeiro ano isso não vai acontecer muito não. Contatos qualificados no meu WhatsApp.
Num segundo ano, isso já tem a probabilidade maior, se eu fizer o dever de casa. O Sim. que é o dever de casa? É eu criar um posicionamento forte na rede social, é eu trabalhar esses leads de forma muito forte e estratégica na rede social. Então, se eu estou presente na rede social todo santo dia, se eu estou nos stories respondendo as caixinhas de perguntas, se eu estou fazendo o que tem que ser feito todo santo dia, eu vou qualificando uma audiência. Se eu estou com anúncios para trazer seguidor novo, Sim. eu estou trazendo gente nova para qualificar. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, eu tenho que entender que pelo menos um cliente meu de presencial, eu tenho que investir em anúncios. Esse é um ponto. Ok. O personal, ele quer pegar 10 clientes, ganhar 5 mil e gastar os 5 mil. Não dá, não dá. Pega 10% do que você ganha e coloca em anúncios. Anúncios estratégicos, tá? Coloca 70% disso em boca de funil para trazer gente nova no Sim. começo e 30% para qualificar essas pessoas. Ou seja, pega os seus melhores conteúdos qualificadores e coloca para essas pessoas. Ah, Rafa, eu ainda não tenho essa estratégia. A gente te ensina nisso. Sim. Isso aí a gente te ajuda. Sim. Isso aí não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. Uma vez, eu tava uma vez não, semana retrasada, eu tava na Blue, né, meu? Tem treinado, hein, Wagner Leãozinho? Tem treinado, Tem hein? treinado. E aí, voltei a treinar. E aí, eu tava lá na Blue e um professor muito bacana lá na Blue, ele me viu na internet, ele viu algum anúncio meu e falou assim, cara, você usa a internet, tudo eu vi lá, podia conversar contigo? Eu falei, lógico, professor. E ele falou pra mim assim, ó, cara, eu queria uma dica pra eu melhorar meu Instagram. Pô, Aí eu falei pra ele, falei assim, professor, pô. você quer que eu seja sincero com você? Você viu lá os alunos ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil? Você viu lá aqueles alunos? Ele vi. Eu falei, essa dica é pensando naqueles alunos? É, pensando nisso. Eu falei, cara, é o seguinte, te prepara para uma nova faculdade. Te prepara para aprender a ganhar dinheiro com a educação física. A educação física é próspera, tá tudo certo, o mercado é bilionário, o mercado fitness é o terceiro mais rentável do mundo. Falei, mas você tem que te preparar. Se você quiser uma dica que vai te levar até lá, eu não tenho. Não existe. Uma dica não. Cara, é um conceito muito forte e aí eu tenho que me aprofundar. Sim. Então, quando a gente fala criar audiência compradora de exercício, cara, tem gente que tá com a gente há 6 anos criando audiência Sim. compradora de exercício. Sim. A audiência é eterna. O Rafa tem uma audiência compradora do produto dele. Sim. Ok, beleza, a gente tem a nossa audiência. E a gente para de construir essa audiência? Nunca. Nunca. Olha aqui a gente aqui, ó, dando conteúdo de qualidade para nossa audiência, Sim. porque a gente está construindo uma audiência. Construindo. Tem que construir. O trabalho é de plantio. Então é plantio e colheita. Rede social tem plantio e rede social tem colheita. Quem quer só colher, do que o cara quer? Às vezes ele quer de forma. Às vezes é por ignorância, por ele não ter entendido o mundo e pensado assim. Às vezes com umas dicas de Instagram aqui eu já vou bombar e já vou ganhar dinheiro. Sim. Não é assim. Eu preciso ter um conceito, eu preciso ter uma proposta de valor muito boa para que as pessoas desejem o meu Instagram e falam, nossa, esse cara aí parece ser bom, deixa eu ver o que ele fala. Eu preciso ter conteúdos estratégicos de topo de funil para crescer o perfil, de meio de funil para qualificar esse perfil, de fundo de funil para vender, para entrar a grana, para eu reinvestir a grana no perfil. Sim. Então, cara, tem mesa aqui no Global que hoje a gente já é uma empresa muito sólida e Sim, muito longa. sim. Então, mas tem mês que a gente coloca 100 mil de anúncio aqui. Então, eu não quero assustar o personal. A gente sempre foi com a ideia de que, no mínimo, desde lá do começo, desde quando eu ganhava R$ 1.500 de Sim. Prolabore, quando a gente começou o Global, a gente colocava 10% do faturamento do Global em anúncio. 10% em anúncio. Cara, então o personal, se ele ganha 5, 500 tem que estar anunciando todo mês. Se ele ganha 10, no mínimo 1.000 tem que estar anunciando. Sim. Pelo menos 10% em anúncio. Porque o anúncio que vai fazer as pessoas descobrirem que você existe, o anúncio que vai fazer você qualificar essas pessoas, o anúncio que vai fazer você vender para essas pessoas e aumentar o número no seu WhatsApp. A galera tem uma visão distorcida de anúncio, achando que é só para venda. Sim. Eu vou por 500, não voltou nada. Parei, isso aqui não é pra mim, não Parou, isso aqui funciona. não funciona. Distorcido. É isso, mas é porque não seguem uma metodologia. É isso, cara. É As porque pessoas entendem de forma errada. compraram um curso isolado de como anunciar na internet. Aí comprou um curso isolado, não vê o quebra-cabeça por inteiro, pega uma peça do quebra-cabeça, acha que aquilo vai resolver a vida e usa aquela peça do quebra-cabeça. Então você tem que ver o todo, você tem que enxergar
tudo. Você tem que ver o que está acontecendo. Se você não enxergar o que está acontecendo, você não progride. Por isso que você precisa de uma metodologia. Então, numa Copa do Mundo, primeiro ponto, você precisa estudar um pouco de relacionamento humano, Sim. aí coach e tudo, para você ter uma retenção considerável. A retenção do online, que dos nossos alunos aqui, ela é uma retenção que varia entre 30% a 50%. Sim. Se ela varia entre 30% a 50% a retenção do online, eu preciso ter uma boa entrada de clientes de novos alunos. para a conta fechar. Porque se for, vamos pensar em 50%, aí vamos de novo com aquela continha. Se Sim. o Vério tem 10 clientes, daqui 6 meses, ele tem 5. Se ele tem 5 e tá captando 5 em 6 meses, já era. Se ele tem 5 e tá captando 10, opa, aí melhorou, aí já melhorou. Aí eu tô crescendo. Sim. Aí eu tô crescendo e vou Sim. crescendo. Então é nessa pegada. Em uma Copa do Mundo, qual que é meu plano? Primeiro ano, firmar uma bandeira. Firmar uma bandeira. Avisar para as pessoas, eu sou especialista nisso, pode vir para o meu Instagram que eu te ajudo a levar a tal ponto B. Firmar a bandeira no primeiro ano. Sim. Segundo ano, começar a trabalhar com esses contatos no WhatsApp de uma forma mais programada. Não quer dizer que você não vai vender no primeiro ano. Você vai vender. Sim. É só para a galera entender. Terceiro ano já é um ano mais de performance. De, cara, tá chegando tanto por dia, tá chegando tantas pessoas por semana, Conversão de eu tô tanto. fechando tantos, conversão é tanto. E aí, com certeza, nesse terceiro ano, você no mínimo já dobrou. Sim. E aí, de dobrar para triplicar, não é um mundo muito distante. Por que que não é muito distante? Porque você já fez a primeira parte, que é a mais difícil. Você já construiu a audiência. Você tá só aprimorando os processos daquela audiência. Então, essa é a pegada, cara. Essa é a pegada. E aqui do lado de dentro, é bonito de ver as coisas acontecendo, né? Opa! A galera chega sem audiência, sem estratégia, Sem nada, cara. sem um script, sem conversão, sem nada. Zero. Aí começa, cara, vou fazer assim, vou tentar por aqui. Cara, vou mudar, acho que não deu certo. E aí a gente vem Exato. construindo. Então, o primeiro ano de muita aprendizagem. Boa. Como você disse, é uma nova faculdade. Perfeito. Não tem diquinha, cara. Você tem que vir É isso aí. decidido para esse mundo. É isso aí. E se for presencial, monta sua máquina. Sem se veja como uma empresa, cara. Qual que é a máquina? Cara, no mínimo, 10, trabalha a tua audiência local, fazendo boca de funil local, Sim. meio de funil local, ou seja, atraia pessoas locais, qualifica pessoas locais e faça com que chegue no teu WhatsApp pelo menos 10 contatos novos por semana, pelo menos 40 contatos por mês, porque se 40 contatos por mês chegarem no teu WhatsApp, aí você fala, Rafa, mas eu gastei R$1.000 para chegar a 40 contatos novos no WhatsApp por mês, junto com a qualificação e junto com a descoberta. Legal, você gastou R$1.000 naquele mês, chegaram 40 contatos, se você fechou 5%, você fechou 2 novos. 2 novos contatos já pagaram aquela grana no primeiro mês e os outros meses já te deram lucro. Então, esse é o jogo. Você tem que investir em anúncios para crescer. Anúncio na boca do funil, no meio do funil, no fundo do funil. Tem que investir na venda para aumentar a tua taxa de retenção. Então, a tua audiência vai te trazer contatos qualificados. A tua expertise em vendas vai fazer você aumentar a taxa de conversão. Sim. E a tua capacidade de seguir um método, uma orientação igual a nossa e colocar o dinheiro certo nos anúncios e plantar para depois colher, é isso que te faz dobrar salário a cada 2 anos, triplicar salário na Copa do Mundo e por aí vai, e conseguir usufruir disso aí, né? Porque a grana, você vai perdendo o poder de compra. Eu não me conformo com a ideia do personal trainer ficar 5 anos no presencial ganhando coisa parecida, ganhando A mesma coisa. Ganhando a mesma coisa, cara. Isso não dá. Isso não dá. Isso não funciona. Uma empresa, quando ela não tá crescendo, ela tá morrendo. Tá morrendo. Não existe estabilidade. Ou cresço ou tô morrendo. Ou tô crescendo ou tô morrendo. Ou tô crescendo ou tô perdendo. Foda, cara. Foda. É isso, cara. Porra. Então, quando te prometerem aí em 30 dias pra você dobrar salário, aí você já sabe como dar risada. Confia, confia. Confia. Aquela figurinha do WhatsApp, confia. Carinha arrumando aqui, ó. Confia, pô. E aí, galera, curtiram? Esse o bicho pega. Globalcast é bom demais. Mais um Globalcast aqui, mais uma resenha pra vocês, com muito conteúdo, muita qualidade, profundidade nas informações. Total. Porque o homem aqui é brabo e a gente não veio pra brincar. É isso. Curtiu esse episódio? Compartilha com a galera.
Vamos salvar a educação Vamos, física. manda compartilha lá pra nos eles. grupos. Segue a gente lá no Instagram, aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. O Spotify, a gente tem uns dados aí que a galera ouve muito pelo Spotify, Spotify que pra a galera tá caramba. treinando, fazendo as atividades. É isso Então, aí. um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. E a gente vai ficando por aqui, É isso né? aí. Antes, siga lá nosso Instagram se você não segue. Deixa eu dar o Boa, recado direito link aqui. da bio lá, O tem link tudo da lá. bio, Personal Global Underline, é o Boa. nosso Instagram. Manda uns direct lá com temas de Globalcast que a gente mandar, grava. Clica lá, tem o nosso WhatsApp comercial. Sugere lá pra gente tema de Globalcast, que vai ser um prazer gravar aqui pra vocês, beleza? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, mestrão. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafa Miranda. e esse foi mais um Globalcast Personal 5 dígitos. Bora! Bora, valeu! Valeu!